Olha eu aqui de novo pra falar de um livro que eu li, mas esse vídeo não é uma resenha. Sabe quando você lê um livro e ele não bate em você como normalmente bate na maioria? Então, hoje eu vim falar sobre isso. Vamos falar sobre o livro então. Eu li, na verdade eu ouvi o audiobook de O Lugar, da Annie Ernaux. E era uma autora que eu queria há algum tempo conhecer. Então eu aproveitei que o audiobook estava na Audible disponível para ouvir ele sem saber nada sobre a história, sobre a edição e muito pouco sobre a autora. E aí normalmente eu escuto audiobooks enquanto eu estou na academia. Ele é um livro bem curtinho, então em 2 treinos eu consegui terminar. E pra mim, quando eu terminei esse livro, eu preciso refletir um pouco logo depois que eu termino uma história, mas pra mim esse livro é sobre a memória do pai dela, é sobre honrar essa memória. Então, no começo do livro, a protagonista te conta que o pai dela faleceu e a partir daí ela dá alguns detalhes do momento presente, mas ela começa a contar toda a história dele. Ele era um operário, que depois ele passa a ter uma vendinha, enfim, a gente vai conhecer a história aí desse homem pela memória dela durante alguns anos, voltando assim para o momento do seu falecimento. E para mim esse livro foi isso: honrar a memória de uma pessoa que se ama, contando a história, aquelas memórias que ela tem sobre o pai dela. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu não sabia nada sobre Nobel de literatura e eu não sabia que era um relato da própria vida da autora. E aí depois que eu terminei o audiobook, eu fui atrás de resenhas. Normalmente eu fazia o caminho inverso, eu via resenhas primeiro e depois eu lia ou escutava o livro. Mas isso impactava muito em como eu interpretava a história, então eu passei a fazer isso depois que eu terminava. E vendo essas resenhas, eu percebi que muitas delas têm muito forte a questão de levantar a ascensão social da família. E realmente, em muitos momentos do livro, ela faz uma comparação entre tudo que o pai dela batalhou para eles terem igual a outras famílias que já tinham esse berço de ouro. Mas perceba, esse vídeo não é uma resenha. Esse vídeo é sobre quando o livro não te pega tanto. E aí, por que eu decidi fazer desse vídeo não uma resenha, e sim um relato sobre essa leitura? Porque esse foi um livro que não me pegou tanto. E nas resenhas que eu vi, muita gente se apaixonou por essa história. E por muito tempo eu me senti culpada por ler um livro que as pessoas amaram, sofreram, colocaram nos favoritos e que pra mim foi um livro ok. Aí é que eu faço um parênteses, porque os gêneros que geralmente eu costumo amar são livros voltados para crimes reais, thrillers, romances de época, romances românticos, tá? E os clássicos também. Mas o tipo de leitura que O Lugar é o livro que eu vou continuar escolhendo a ler, porque eu quero me desafiar, porque eu quero conhecer outros autores, porque eu quero conhecer outras narrativas. E o ponto principal desse vídeo é: tá tudo bem se você ler um livro e você achar ele ok, quando todas as outras pessoas amaram muito essa história. Cada pessoa carrega uma bagagem que influencia diretamente em como você vai interpretar aquela leitura. Então, a pessoa que eu sou até aqui interpretou esse livro de uma forma que outras pessoas não interpretaram. E tá tudo bem. Até aqui, eu sou o resultado de tudo que eu vivi, resultado dessa leitura que eu fiz e resultado das resenhas que eu assisti para conhecer a opinião de outras pessoas sobre esse livro. O importante é a gente continuar se desafiando e continuar visitando histórias diversas para a gente construir a bagagem do ser humano que a gente é. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu queria passar, sabe? E eu gosto muito desse tipo de reflexão, quando a gente lê um livro e não necessariamente a gente vai falar sobre ele, mas em como ele impactou o nosso momento, a nossa vida, não necessariamente porque a gente achou uma escrita incrível, mas como aquela narrativa foi interpretada pela gente de acordo com as coisas que a gente viveu. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha reflexão. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. E até o próximo vídeo.